Alessandro, boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão escutando? O som tá legível, a imagem tá boa. Em alguns minutos a gente já vai iniciar a palestra. Só vocês respondem, por favor, no chat se vocês estão escutando bem. Obrigado. Bloomberg. Só aguardar mais um pouquinho e aí a gente vai dar início aí à apresentação de hoje, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento no chat, com dúvidas. O objetivo aí da palestra é falar um pouquinho sobre renda fixa, né? Acompanhando essa evolução da taxa, e a gente já vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Bom, boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é João Vitor, sou responsável pela mesa de operações da corretora TOV, parte de varejo, tanto de renda fixa como renda variável. O objetivo de hoje é apresentar produtos de renda fixa classe privada, tá? Vou estar falando sobre LCI, LCA, CDBs e o fundo de renda fixa que nós temos com uma rentabilidade excelente. Tá ok? Então vamos dar início à palestra. Conforme vocês tenham dúvidas, vocês podem postar aí no chat que eu paro para responder. Bom, antes de mais nada, eu vou apresentar o conteúdo de hoje. Tá? Eu vou estar abordando rapidamente, gente, o conceito aí sobre a evolução, tá, da taxa de juros, da economia, falar um pouquinho de inflação, né, poupança, explicar um pouco sobre o CDI, que é o grande benchmark da renda fixa, e os investimentos que nós temos. Tá? Por último, eu vou apresentar o nosso fundo de renda fixa. Como eu disse no início, a gente tem uma rentabilidade muito boa nesse ano de 2015, em vista da contratação de um novo gestor, que tem feito uma classe muito ativa no fundo, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o fundo e aí a gente finaliza hoje. Bom, antes de mais nada, eu acho que esse slide ele representa o comportamento, né, da taxa Selic, aí um histórico desde 1999 até o final de 2013, não está atualizado com o ano de 2015, mas a gente consegue perceber, né, que nós tínhamos uma taxa de juros muito alta antes de 2000. Isso facilitava muito o investidor, que normalmente, até hoje, muitos estão concentrados no banco, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Esse processo de desbancarização, que é muito comum nos países emergentes, né? Você ter uma concentração em bancos. Infelizmente, essa cultura no Brasil ainda é muito forte, mas nosso papel de corretor independente é mostrar que nós somos um distribuidor de investimentos, enquanto o banco é um monopólio dos produtos dele, então acabam não oferecendo, né, uma diversificação de investimentos, no caso de renda fixa, tá? Bom, então esse slide mostra essa evolução da taxa, que antes você tinha uma taxa bem alta, hoje nós vimos no ano de 2014 um movimento de alta bem considerado, mas que não se compara a períodos anteriores a 2000. Bom, então é basicamente isso que mostra esse slide, né? As taxas de juros no passado permitiam a multiplicação do patrimônio, e você vive hoje um cenário que, apesar de nós termos hoje uma taxa em 14,25, tá, a taxa real de investimento no Brasil ainda está apertada. Por isso que é importante vocês procurarem investimentos que sejam mais eficientes no retorno.
Bom, então o atual cenário exige um investidor mais qualificado, um investidor que busca, né, informação através, é claro, que eu acredito que a corretora independente ela possa te oferecer, né, todos os tipos de informação para que você possa efetuar o melhor investimento. Bom, esse próximo slide ele mostra isso que eu acabei de falar, né, dessa taxa antes em torno batendo aí quase 20%. No final de 2014 nós tínhamos uma Selic aí em 11%, né? Lembrando que a Selic é a taxa de juros doméstica, né? Nas reuniões do cupom, o Banco Central define isso como meta, tá? Então o que a gente consegue observar é que em períodos anteriores nós tínhamos uma taxa de juros alta e uma taxa de inflação considerável, que permitia o investimento ter um retorno real bem satisfatório. Isso veio se apertando aí para o ano de 2004 em diante, e no final de 2014 um investimento de renda fixa no ano que desse uma rentabilidade real de 5%, né, já estava um retorno considerável. Então a rentabilidade real é o quanto o investimento, tá, rende descontando a inflação. E essa conta que a gente tem que sempre fazer para verificar o quanto que você vai ter de retorno real. Esse gráfico, né, também mostra isso, ano a ano, a diferença da Selic com o IPCA, que é justamente o retorno real. Tá? Em alguns momentos, aí, em 2011, 2013, isso ficou bem apertado. Hoje, a gente trabalha com um número aí acima de 5% e muitos produtos aqui na corretora, como eu vou mostrar, tá, no final, ultrapassam 10% líquido, e eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Vamos seguir aqui a apresentação. Esse slide mostra que a rentabilidade, né, os juros ainda no Brasil é um dos campeões do mundo, isso é só por curiosidade. Então você compara aí com alguns países como Estados Unidos, China, enfim, a gente ainda possui uma rentabilidade, né, bem alta na renda fixa. Isso, é claro, é positivo para a captação de recursos aqui no país, né? Mas, por outro lado, também não é tão positivo assim. Taxa de juros elevada, né? Você tem aí uma retração da economia em alguns aspectos. Bom, seguindo então aqui o slide, falar um pouco de inflação. Acho que todos vocês, né, já escutaram falar e entendem, né, que é um processo de elevação dos preços, onde você tem a demanda e oferta, né? Então, quanto maior a demanda, você acaba tendo um processo inflacionário, e aí você tem o que? O mecanismo de taxa de juros para combater a inflação. Então, taxa de juros baixas, você vai ter uma expansão do consumo, né? Provavelmente um aumento do PIB, enquanto taxa de juros altos, que é o que eu acabei de falar, você tem uma retração do crédito para o quê? Para combater a demanda, e você acaba tendo um decréscimo dos preços. Tá? Então, inflação e taxa de juros sempre vão andar, né? A taxa de juros sempre anda para combater a inflação. Por isso que nesse momento da economia nós estamos vendo uma alta da taxa de juros para combater a inflação. Por isso que é muito importante você procurar um investimento, né, que seja eficiente, porque o momento é muito bom porque a taxa de juros subiu. Mas e a taxa de juros real? Como continua? É melhor ou pior do que no passado, né? Então, essa conta que é a sua rentabilidade real. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês, como procurar um investimento que te traga uma rentabilidade positiva, eficiente e real. Então, seguindo aqui o slide, né, dentro dos produtos de renda fixa hoje no mercado, tá, seja ele renda fixa privada ou um título do Tesouro, tá, que aí você tem uma emissão do Tesouro Nacional, eles podem ser pré-fixada e pós-fixada. Tá? Esse conceito é importante que vocês entendam antes de investir. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? De uma forma geral, você tem um investimento em renda fixa que vai seguir um indicador, e aí você pode ser taxa de juros, Selic, ou outro indicador. Tá? Ou seja, é um investimento que, se você tem uma elevação da taxa de juros, ele vai também render mais, porque ele está atrelado à Selic. Se você tem uma redução da taxa de juros, esse investimento
vai acompanhar essa redução. Então ele é pós-fixado. Por mais que seja um investimento de renda fixa, você não consegue ter a exatidão do valor que você vai receber no momento de resgate, tá? E o investimento pré-fixado, você consegue saber o valor que você vai ter no momento do resgate. Então veja bem, né? Os dois são classe renda fixa, tá? Mas o investimento pré-fixado, você já tem exatidão, você consegue calcular quanto você vai receber. No momento atual, com a taxa acima de 14%, alguns investidores tendem a efetuar uma aplicação pré-fixada. Qual que é o risco de você efetuar um investimento pré-fixado? Se a taxa continuar subindo, no curto prazo, você tem uma depreciação do título. Por quê? Porque no mesmo período você tem uma taxa de juros maior, né, porque ela subiu, então aquele mesmo valor que você pagou no título, ele hoje vai estar menor, para compensar uma rentabilidade que ele tem que dar até o vencimento. Então, às vezes o cliente, né, é muito comum, às vezes os clientes ligam aqui na corretora e fazem uma aplicação no Tesouro Nacional, numa LTN que é pré-fixada, e aí depois de uma semana, né, ele vê lá que o título dele está abaixo do valor que ele pagou. Ele fala, mas como pode? Que é um investimento de renda fixa, né? Mas como a taxa de juros subiu, aquele mesmo título dele está sendo negociado no mercado por um preço inferior. Lá no resgate, no vencimento, se ele levar até o vencimento, ele não vai ter prejuízo, ele sabe que ele vai ter aquele valor, porque é pré-fixado. A questão é, se a taxa de juros subir, foi provavelmente porque a inflação subiu. Então, tem que tomar muito cuidado em efetuar um investimento pré-fixado se a economia, né, a taxa de juros subir muito, porque aí não vai compensar, né, a sua rentabilidade porque a inflação também subiu, tá? Gente, é o que eu sempre passo para os clientes, vamos diversificar. Vamos fazer um pouco de pré-fixado? Vamos, mas não vamos concentrar todos os ovos numa cesta, né? Eu acho interessante sim fazer um investimento pré-fixado, como tem no slide aí mostrando, existem CDBs hoje aqui na corretora, na Tove, que tem uma rentabilidade acima de 16% no ano, tá? Ou seja, se a só precisa descontar a inflação do período, você sabe que a sua aplicação vai render 16% aí em 1 ou 2 anos. Tá? Agora, se você tem uma Selic que pode subir acima de 16, chegar a 18, 19, você vai, primeiro, deixar de ganhar, porque a Selic subiu, e provavelmente também você vai ter uma inflação que vai estar comendo ali uma parte desse capital. Tá? Mas, pelo contrário, se a taxa de juros cair, você travou o investimento nessa taxa que temos hoje em 14,25. Então, é claro que é uma escolha que depende do cenário, mas que muitas das vezes o investidor pode ter um resultado muito bom. Por isso que é importante diversificar. Faz um pouco de pré-fixado e um pouco de pós-fixado, que aí você acompanha, né, a dinâmica aí da taxa de juros que o Banco Central vai estar divulgando. Tá ok? Então você encontra CDBs tanto pós como pré-fixado, né? Você tem títulos públicos pré-fixado, que é LTN, como você também encontra títulos públicos pós-fixado, tá? E LCI e LCA, na maioria das vezes, é negociado como pós-fixado, tá? No slide está mostrando aí, mas tem pouquíssima liquidez, a gente até consegue encontrar, mas a maioria delas são negociadas como pós-fixado. Eu vou estar abordando aí sobre LCI, LCA e CDBs mais à frente. Tá? Bom, seguindo aqui a apresentação, tá? Esse slide eu estou destrinchando exatamente o que eu acabei de falar, né? Um investimento pós-fixado e um título pré-fixado. Tá? Esse material, no final da apresentação, eu vou encaminhar para vocês. Tem um textinho aí mostrando, né, sobre a rentabilidade de um título pós-fixado num determinado período e um título pré-fixado supondo uma redução da taxa de juros. Né? Porque aí no curto prazo você tem uma depreciação do título, mas que se você levar até o vencimento, você sabe o valor de resgate. Né? Então, o único cuidado do investimento pré-fixado é se você precisar, antes do vencimento, resgatar. Né? Então, aí você pode até ter uma perda de capital, tem que tomar cuidado com isso. Mas se você levar até o vencimento, você sabe o valor da taxa que você vai receber. Tá?
Bom, eu não posso deixar de falar de poupança. Acho que muitos de vocês, né, ainda têm ou um pouco dinheiro em poupança e infelizmente esse slide só está até 2013, mas se a gente atualizar aí com 2014 e quiçá 2015, já está dando uma rentabilidade negativa, porque hoje a nossa inflação está projetando aí para o final do ano quase 9%. Então a inflação está acima aí da rentabilidade da poupança. Então você, além de não ganhar nada, seu dinheiro está sendo comido, né, pela inflação, tá? Então esse slide mostra aí ano a ano o comportamento, o IPCA, tá? Que é o índice aí, nacional para medir a inflação, e a poupança, a regra da poupança, que hoje nós sofremos uma alteração aí desde 2012, mas a taxa de juros acima de 8,5%, a poupança não tem variação, tá? Ela é constante, pagando aí 70% da Selic. Então esse slide mostra que realmente é uma rentabilidade ilusória, porque o cliente ele tem uma desvalorização muito alta com o IPCA, né, com a inflação, que acaba comendo ali o capital dele. Bom, esse slide eu acho que é o mais importante da palestra de hoje, né? Porque hoje vocês estão aqui me escutando, falando um pouco sobre renda fixa e pensando assim, poxa, o meu gerente, eu vou lá, ele cuida do meu dinheiro, ele faz a aplicação para mim, mas imprime, né, esse slide aí e leva para ele, fala, olha, 0,1% de diferença em 15 anos, que eu acho que muitos de vocês, né, querem fazer um investimento de renda fixa pensando na previdência, pensando lá na frente em se aposentar. Então imagina, né, hoje a gente vai estar conversando, mostrando investimentos aqui na TOV, que a gente consegue uma valorização, uma diferença aí de 2% até 3% de muitos produtos que o mercado oferece, principalmente os bancos. E eu estou falando nesse slide só de 0,1%. Né? Claro, a gente tem que levar isso aí num período de 15 anos, a gente consegue ver a diferença de rentabilidade. É muito grande. Né? Então, se eu mostrar isso em números para vocês, como aqui nesse próximo slide, deixa eu ver. A diferença, olha, 500 mil aplicado em 15 anos, dá uma diferença de 240 mil, tá, gente? Só 0,1%. Imagina 3%, né? Esse valor aí ia ficar bem acima. Então é importante realmente pesquisar, fazer um investimento consciente, buscar aquilo que é melhor para você e não o que é melhor para o banco ou, né, por interesse de alguma instituição. Bom, vamos seguir aqui. Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo realmente no que interessa, tá? Quando a gente fala de renda fixa, a gente tem que falar do CDI, né? O CDI é como se a gente estivesse falando de bolsa, né? A gente sempre escuta no Jornal Nacional, porque o Ibovespa caiu 3%, porque o Ibovespa subiu 4%. O Ibovespa é um índice que mede o comportamento, né, de uma cesta de papéis. E o CDI, ele reflete o custo do dinheiro, né? Porque todo dia o dinheiro não dorme, né? Você tem a negociação entre os bancos, o Banco Central, entre os bancos, né? Um empresta para o outro. Então, qual que é o custo do dinheiro que circula na economia? É o CDI, tá? Então, um investimento hoje em renda fixa, ele vai sempre dar uma rentabilidade de acordo com o CDI. E o que significa eu falar que o investimento rendeu 100% do CDI? O CDI, como eu falei, ele é negociado diariamente, mas ele tem a meta, né? Qual que é a meta dele? É chegar na Selic. Então, se eu tenho hoje um investimento que rende 100% do CDI, ele rende 100% da taxa de juros doméstica, como eu falei no início da apresentação de hoje. Hoje, a taxa de juros está em torno de 14,25%. Então, se o seu gerente te ofereceu ou alguém te oferece um investimento a 100% do CDI, esse investimento ele vai te dar uma rentabilidade bruta de 14,25% no cenário atual, né? Considerando que a taxa de juros sofre aí mudanças, né, constantes. Então, se a taxa continuar em 14,25%, o seu investimento vai render 14,25%. Se ela tiver 15%, vai render 15%. Então, 100% do CDI é exatamente, né, você ter uma valorização de acordo com a taxa Selic. Tá? Bom, aqui eu mostro para vocês, falar um pouquinho de banco novamente, né, porque eu entendo que muitos de vocês estão, né, com capital no banco. Eu diariamente atendo clientes
e perguntam onde você tem o dinheiro aplicado. Ah, está no Banco Itaú, está no Bradesco, está no Banco do Brasil. Né? A cultura do cliente é buscar o gerente, né? Talvez por segurança, talvez por credibilidade. E eu quero passar para vocês que isso é um mito. Né? A TOV não te oferece risco algum. Nós somos uma distribuidora, então nós oferecemos aqui CDBs de diversas instituições, né? Seguros de diversas instituições, que todas são cadastradas na CETIP. Né? Eu vou falar um pouco depois sobre isso também. Da mesma forma que as ações são custodiadas na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, o título de renda fixa também é custodiado na CETIP. Né? Nós não efetuamos custódia, nós apenas efetuamos a intermediação entre o seu capital e a aplicação. Tá? Bom, então vamos continuar. Né? Outro ponto, seguindo aí com esse conceito de banco, é a questão da segurança. Né? Na poupança estou seguro, a poupança tem um fundo garantidor. Tá? O CDB também tem um fundo garantidor, a LCI também tem um fundo garantidor. Então isso é a mesma segurança. Desde o momento que você aplicou lá no seu banco ou você efetuar uma aplicação aqui na TOV, você tem o mesmo fundo garantidor, tá? Até 250 mil por CPF / instituição. Ou seja, se você me ligar amanhã e falar que quer efetuar uma aplicação de 500 mil reais, eu vou te indicar a efetuar no mínimo 2 bancos, tá? Ou até melhor, efetuar 3 bancos, porque aí você não perde a rentabilidade, né? E se o banco parar de negociar, você vai receber 250 mil, você perde a rentabilidade. Então, o ideal é fazer um pouco abaixo, né, e diversificar em 3 bancos. Mas é por CPF / instituição. Então, não é 250 mil por cliente, é 250 mil em cada aplicação, em cada banco, né, que você tiver o título. Tá ok? Ficou claro isso? Então, é a mesma segurança, a custódia na CETIP. O que você tem que buscar é aquele investimento mais eficiente, né? Bom, vamos falar um pouquinho de CDB, porque eu acho que se o cliente não tem poupança, ele tem um CDB, né, que é o produto aí mais rentável no banco. Por quê? Porque o banco paga uma taxa baixa, né, e empresta para o outro, né, a taxa de juros aí do cheque especial, eu acredito que todos, né, saibam que é bem alta, então é uma fonte de receita aí bem interessante para o banco. Bom, qual é o aspecto positivo do CDB? Tá? Primeiro aspecto positivo, muitos deles têm liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Tá? Então você entra em contato com a gente por e-mail, telefone e pede a liquidação do CDB. No dia seguinte, dependendo do horário, até no mesmo dia, está na sua conta corrente. Ele segue a mesma tributação do investimento de renda fixa, tá? De fundo, que é uma tabela regressiva, que ao passar dos anos diminui a alíquota de imposto de renda. Então você tem até 6 meses 22,5% e no final, acima de 2 anos, a alíquota cai para 15%. Tá? E essa alíquota é sobre a rentabilidade, tá? Não é sobre o capital total. Então, se você aplicar 100 mil, tá? Lá na frente você tem que ver qual foi a rentabilidade. Sobre essa rentabilidade, você vai aplicar a alíquota, né, de acordo com o prazo que você efetuou na aplicação. Bom, outro ponto positivo, todos os bancos da TOV que nós emitimos CDBs têm um fundo garantidor. Tá? A operação é garantida pela CETIP, tá? É custodiada na CETIP e serve como garantia. Esse eu acho que é o ponto, né, muito importante. Né? Tem muitos clientes que entram aqui na TOV, né, a maioria para buscar aplicações de renda variável, né, e acabam efetuando uma operação de venda, uma operação de termo, uma operação futuro, né, um contrato de índice, contrato de dólar e fiquem posicionados. Então o CDB ele consegue ficar em garantia para o lastro dessa operação que você faz em renda variável. Então isso é um ponto muito positivo, tá? E também vocês podem, até um ponto importante, né, que eu quero passar para vocês. Hoje nós temos um chat com o analista, né, o Guto Seravo, que fica passando operações de recomendação, operações estruturadas, né? Então tem clientes, por exemplo, com o aconselhamento dele, que compram um CDB e faz uma operação estruturada, por exemplo, com uma venda de put. Então você tem o teu capital rendendo na renda fixa e ainda por cima você está numa outra operação em renda variável buscando ter uma rentabilidade, tá? Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essas operações, entrem no chat, está no Home Broker, conversem com ele, tirem dúvidas, ele fica
à disposição de vocês aí durante todo o pregão, tá? Então vamos seguir aí, falei um pouquinho de CDB, e aí vou mostrar nesse slide uma diferença, né, de rentabilidade. Esse slide, tá, eu fiz com a taxa de juros em 11%, que era o fechamento ali de 2014, tá, aproximadamente 11%. Então, na verdade, você tem o quê? Um CDB ali, que o teu gerente deve te oferecer é 101,5% do CDI. Não é assim que eles comentam? É 100%, 101,5%. Alguns bancos privados oferecem até no máximo 102%. Nós temos aqui CDBs até 115% do CDI. Tá? Então, um CDB aí a 101,5% do CDI com uma taxa de 11%, é só você fazer conta na calculadora. Ele vai te trazer uma rentabilidade de 11,12% no período. Tá? E eu coloquei aqui uma rentabilidade em 12 meses. Então, em 12 meses, você já passa a ter uma tributação em torno de 17,5%. Tá? E eu comparei com a poupança, né, que é um investimento isento de imposto de renda, no mesmo período, que trouxe uma rentabilidade aproximadamente de 6,58%. Então, vejam bem, um CDB rodando próximo a 100% do CDI, tá, com a inflação no período de 2014, que era aproximadamente 5,68%, olha só a diferença, tá, da rentabilidade de um CDB bem comum aí, que é bem tradicional, que você encontra em qualquer banco, com a poupança. Quer dizer, a diferença é bem alta. Naquele slide eu estava mostrando para vocês a 0,1% de diferença. Aqui a gente está falando de, né, mais de 2%. Então, vejam bem, é uma diferença muito relevante para o seu capital. Em 15 anos, então, essa diferença é muito, muito grande. E isso é um CDB que você encontra em qualquer banco. Como eu falei, a gente oferece aqui CDBs que chegam até 115% do CDI. Claro, você vai ter uma carência, existem algumas diferenças, mas com liquidez diária, a gente consegue CDBs com uma rentabilidade bem acima disso. Tá? Vocês podem procurar, a gente passa e-mail. Né? Hoje essas informações não estão disponíveis no site, até porque a gente faz um trabalho, né, de acordo com o mercado, de acordo com o perfil do cliente, a gente tenta sempre as melhores taxas. Né? Por isso que a gente não tem nada padronizado. Mas vocês podem me ligar, né? Podem passar um e-mail, no final da apresentação eu vou estar passando todos os contatos, com certeza a gente vai conseguir o melhor CDB que o mercado pratica de taxa para vocês. Bom, falar um pouquinho de LCI, né? Que eu acho que todo o mercado, muitos clientes procuram o que é uma LCI, uma LCA. Né? Antes de explicar sobre a rentabilidade dela, né, a LCI é um título de crédito que tem como lastro financiamento imobiliário. Então, imagina o seguinte, o banco emprestou dinheiro para o cliente para fazer uma compra de um imóvel, né? E aí você tem basicamente uma hipoteca. Ele pega a hipoteca e vende, e aí consegue se alavancar e buscar dinheiro para o novo imóvel. Então, na verdade, quando você compra uma LCI, você está financiando aí o mercado imobiliário. Tá? O que importa para o cliente, né, final? Bom, o que importa para você é você ter a certeza que esse investimento está coberto no FGC de 250 mil. Então, se o banco vai utilizar para o fim A ou fim B, isso é mais estou passando para você entender. Mas o que importa é que esse investimento tem um fundo garantidor, então você tem a certeza que você vai receber esse investimento de volta. Tá? A remuneração das LCIs, como eu falei no início, está atrelada ao percentual do CDI. Tá? E esse investimento é isento de imposto de renda. Então, é matemática, é fazer conta. Né? A gente vai mostrar isso aqui agora. Bom, aqui eu mostrei uma LCI também, rodando aí a 101% do CDI, tá? No mesmo período de 2014, com uma taxa de juros em torno de 11%. Né? Só que esse investimento é isento de imposto de renda. Então, olha a diferença desse investimento. Né? Ele vai trazer uma rentabilidade real, eu vou tirar aqui 11,12%, né, que é o retorno líquido, porque o investimento é isento de IR. Então, eu só vou descontar a inflação. Tá? Qual conta eu fiz aqui? Vamos voltar. Taxa de juros no período de 2014, em torno de 11%. Aí você, né, acrescenta aí, porque esse investimento está dando 101,5% do CDI. Então, ele vai dar mais do que 11%. Ele deu 11,12%. Então, é isento de IR, então a rentabilidade já é líquida. Dessa rentabilidade líquida, eu tenho que descontar a inflação sempre. Então, eu vou ter um retorno de 5,44%.
Olha a diferença, né, contra a poupança. Acho que aí não preciso nem dizer que é com certeza um dos investimentos mais eficientes, né, que o mercado oferece. Tá? Tem a garantia do fundo, né, FGC de 250 mil, e a TOV com certeza oferece esses investimentos, né, de bancos de médio porte, alguns de grande porte que têm cotação em bolsa, como o Banco Paine, que está no exemplo, né, e vocês podem me procurar caso vocês desejam fechar essa aplicação. Tá? Bom, seguindo aqui, falar um pouquinho de LCA. Né? Da mesma forma que você tem a LCI para o setor imobiliário, a LCA tem o destino, né, do agronegócio. Tá? Então você tem aí cooperativas, bancos que fazem a emissão desses títulos com o objetivo de investir no setor de agronegócio. Tá? Também está coberto pelo FGC e também é um investimento isento de imposto de renda. Tá? Bom, esse slide eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu não tenho comparativo da LCA com a poupança, mas esse slide representa, né, todos esses dados. Normalmente a rentabilidade da LCI e da LCA são próximas, tá? Praticamente iguais. Não vejo diferença para você, investidor. Importante efetuar a aplicação coberta, não exceder o limite do FGC, e para você poder dormir tranquilo que o seu capital está protegido. Tá? No momento, esse investimento ainda é isento de imposto de renda. Né? Você vê uma movimentação do Levi, se vai mudar a regra do jogo ou não, não sei. Né? Mas no momento, o investimento é isento aí de imposto de renda para o cliente pessoa física, pessoa jurídica não. Tá? Bom, esse slide mostra o período de 2013 a 2014, tá? Enquanto o Ibovespa teve uma valorização de 440%, o CDI, nesse mesmo período, apresentou uma alta de 390% numa aplicação. Então, como vocês podem ver, não é de se jogar fora a rentabilidade da renda fixa no Brasil. Né? É uma rentabilidade expressiva. Muitos analistas hoje, para o ano de 2015, para o ano de 2016, estão recomendando que os clientes façam investimento em renda fixa. Tá? Você pode trabalhar em bolsa e também em renda fixa. Né? Diversificar sempre é bom e, como eu disse, o CDB e os títulos públicos eles servem como garantia. Então você pode efetuar uma aplicação de renda fixa como lastro para que você faça uma aplicação em bolsa. Tá? Existem diversas operações em dólar e índice que você pode, né, ter ali o capital na renda fixa. Tá? Bom, agora eu vou falar do nosso fundo de renda fixa, que está com uma rentabilidade excepcional, né? E isso se deve à gestão do nosso gestor, aí, a gestão bem ativa, tá, na composição da carteira, e isso possibilitou aí uma excelente rentabilidade no acumulado de 2015. Então o fundo de investimento é um condomínio, tá, que pode ser aberto ou fechado, né, onde investidores com a mesma classe de risco buscam, né, juntos fazerem investimentos atrelados aí a um indexador. Né? Nosso fundo de renda fixa é o Jerusalém. Tá? A composição da carteira é basicamente títulos, né, de títulos do governo pós-fixado, 60% da carteira são títulos pós-fixado e 40% são em operações de termo. Tá? Operação essa que é garantida pela Bolsa, por isso a classe de renda fixa, né? E você tem toda a garantia que a operação vai ser honrada pela BMF Bovespa. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo aqui, só para que vocês possam entender. Imagina que um banco, né, ele tem um CDB, onde ele faz a captação dos recursos, e ele também tem um limite de cheque especial, que ele empresta dinheiro para os tomadores. Nós, como corretora, tá, nós também temos clientes que buscam se alavancar no mercado para compra de ações. E com isso, eles pagam uma taxa, né, que é acima da taxa de renda fixa para comprar essas ações. Então o fundo ele faz essa intermediação entre você que quer doar o capital e um outro cliente que quer tomar esse capital para comprar ações e, é claro, com o objetivo de ter um retorno, né, naquela compra daquele lote de ações. Tá? João, tem risco esse fundo? Não. Renda fixa. Tá? É um fundo que
eu vejo um grande diferencial das corretoras. A custódia desse fundo, eu vou passar aqui os slides para mostrar para vocês, né? Está no Bradesco. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é uma excelente estratégia para o investidor que busca preservar capital. Você conta com uma gestão ativa de um profissional, tá? E o objetivo do fundo é superar o CDI. Como eu disse, a composição dessa carteira aí, em torno de 68% em títulos públicos e 32% você aí um pouquinho mais, na verdade teve um rebalanceamento, está em 60% e 40%, tá? em operações de TER. Ok? Bom, o que mais eu preciso saber desse fundo? Bom, administrador do fundo. Você tem hoje, quando você pensa num fundo de investimentos, você tem que pensar que existem alguns participantes. Tá? Primeiro você tem o gestor, né? Que aí você tem a Asset, que é uma empresa da TOV, mas você tem a TOV Corretora e você tem a TOV Asset, que faz a gestão. Você tem um administrador, que é um banco Mellon, que é um banco internacional, tá? E o custodiante, que é o Bradesco, né? Que faz a guarda do recurso, que é responsável pela custódia. Então, você tem o gestor, TOV, o administrador, que faz a comunicação com o cliente final, que é o Mellon, que é o maior agente aí, administrador, não só no Brasil, mas em outros países, e o custodiante, que é o Bradesco, que faz aí a guarda, tá, desse capital. Bom, taxa de administração do fundo, 0,5% ao ano, tá? É uma das menores taxas praticadas pela indústria financeira de renda fixa. Vocês podem pesquisar, né? Eu estou já aí há mais de 12 anos no mercado, já trabalhei em banco, corretora. Dificilmente você vai encontrar um fundo com uma taxa tão baixa como a nossa. Liquidez em D+2, o que significa isso? Tá? Se você pede o resgate hoje, dependendo do horário, eu coloquei D+2 no slide, porque muitos clientes acabam pedindo após 1 hora da tarde. Mas se você pedir na janela antes de 1 hora, no dia seguinte esse recurso está na sua conta. Tá? E aí você consegue fazer o resgate para o seu banco. Então, até 1 hora da tarde, o recurso entra em D+1 na sua conta. Após 1 hora da tarde, na verdade é como se você estivesse na segunda janela, então vai ser agendado para o dia seguinte, aí D2, esse recurso está disponível para você fazer a retirada. Então você tem uma liquidez praticamente imediata. Para quem quer operar no mercado de ações, né, que paga ação em D3, esse fundo não vai te dar nenhum, né, conflito. E vamos falar agora do que interessa, né? Vamos falar da rentabilidade do fundo. Bom, o Fundo Jerusalém, ele trouxe uma rentabilidade no acumulado, tá? De 2015 a 134% do CDI, né? Então está dando uma rentabilidade de 34% acima da renda fixa tradicional, né, que o seu banco paga ou que você encontra no título público do governo. Né? Lembra que no início da apresentação eu falei de 0,1% de diferença. Agora eu estou falando de quase 34% acima. Né? Então realmente a gente está com uma rentabilidade muito eficiente. Os clientes têm adorado o fundo e a captação tem crescido bastante. Tá? Então vamos falar agora em números. Né? Esse exemplo, tá, é um exemplo hipotético porque isso não está fechado. É só para ilustrar uma rentabilidade hipotética levando aí para o final do ano. Tá? Então o que eu estou mostrando para vocês? Um capital de R$100 mil, uma data de aplicação, tá? Que foi o dia útil, dia 1º, vamos colocar dia 2 aí de janeiro, tá? Porque não é dia útil, dia 1º, mas tudo bem, serve para a gente fazer conta. E data de resgate dia 29 de 12 de 2015. Bom, supondo que esse cliente tenha efetuado um investimento de R$100 mil e supondo também que a gente continue com essa rentabilidade de 134 ou quiçá até mais até o final do ano, isso daria um retorno, tá, de 14,70. Isso já descontando um imposto de renda, tá, regressivo após um ano, que aí você tem uma alíquota de 17,5%. Tá? Então isso traz um retorno de 14,70 líquido. Né? Aí é claro que você precisa descontar somente a inflação do período. Né? Esse investimento eu só descontei a taxa de imposto de renda. Então ter um retorno aí de 14 pontos, quase 15%, está excelente dentro do que o mercado oferece hoje. Tá? Tenho
que certeza que vocês vão fazer uma excelente aplicação no fundo, ou numa LCI, numa LCA, ou até mesmo nos CDBs que nós oferecemos, seja pós ou pré-fixado. Tá? Comparando o fundo com os demais investimentos, no momento, tá, ele perde um pouco de rentabilidade. Perde porque o fundo, como eu falei, 134% do CDI é uma rentabilidade muito boa, que é difícil você encontrar num CDB ou numa LCI. Tá? Então, hoje o que a gente tem indicado para os clientes é o fundo. Né? E aí o cliente pergunta, João, tem risco? Não, fundo é renda fixa. O que pode acontecer é essa rentabilidade diminuir ou aumentar. Tá? Mas ter perda, ter desvalorização do seu capital, não. Tá? O que você tem é uma taxa de IOF regressiva de 0 a 30 dias. Então, na janela aí de um mês, você tem uma taxa de IOF, mas essa taxa ela é cobrada sobre a rentabilidade do capital. Então, também você não consegue ter uma desvalorização. Mas é importante eu destacar que esse IOF é cobrado tanto no fundo como no CDB. Tá ok? Mais um imposto, né, que a gente tem que pagar. Bom, espero que vocês tenham, né, um pouco de conhecimento aí, tenham oferido um pouco de conhecimento com essa apresentação de hoje. Vou estar encaminhando um e-mail para vocês com maiores informações, com uma sugestão de alocação para todos vocês que participaram aí da palestra de hoje. Fiquem à vontade de entrar em contato com a mesa de operações, comigo. Aqui no final eu vou estar passando todos os meus contatos. Tá? Então você tem meu telefone aqui direto, meu celular, e vou colocar aqui no chat o e-mail, tá? Para que vocês possam enviar se vocês tiverem alguma dúvida. Foi. Tiago me perguntou aqui qual o valor mínimo e tempo. Tiago, no fundo, a aplicação mínima são R$500, tá? Eu agradeço a sua pergunta, eu acabei não falando sobre isso. Então, o valor mínimo de investimento é R$500. De uma forma geral, tá? No mercado você encontra uma LCI, um CDB, normalmente o mínimo de aplicação são R$10.000, tá? Mas os títulos públicos que estão disponíveis no seu home broker, a aplicação mínima é R$30, tá? Então você encontra na renda fixa privada, na maioria dos investimentos, o mínimo são R$10.000. O fundo de renda fixa da TOV, o mínimo são R$500, tá? Mas também, se você quiser efetuar uma aplicação inferior a isso, você consegue através do home broker em títulos, tá, públicos. O Bruno me perguntou aqui, João, eu tenho uma planilha que relaciona a rentabilidade CDB e LCI e LCA, de acordo com o período. Obrigado, Bruno. Obrigado. Eu agradeço e fique à vontade em passar por esse e-mail se você tiver interesse, que eu posso disponibilizar para os demais. Tá bom? Bom, essa palestra vai ficar gravada, né? Eu vi que algumas pessoas acabaram entrando aí do meio para o final. Tá? Vocês podem escutar ela novamente. E fiquem à vontade, tirar dúvida, pode passar o e-mail. De qualquer forma, como eu disse, vocês vão receber um e-mail com sugestões, tá? De acordo com o prazo de aplicações de LCI, LCA, do fundo de renda fixa e até mesmo de títulos públicos, né? Que eu vejo que, na minha opinião, tá? É interessante sim, mas para quem deseja uma aplicação para 2035, 2028, uma aplicação de mais longo prazo, tá? E aí eu vejo que seja mais eficiente. Agora, quem deseja, né, um investimento de curto prazo, de até 2 anos, eu acho que o fundo é uma excelente opção e os CDBs também. Aí vai de acordo com o seu perfil e o seu desejo, se vai investir em bolsa, se você quer liquidez diária ou não, tá ok? Bom, mais alguma dúvida, gente? Eu estou finalizando por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. Isso, Thiago, no home broker está escrito Fundo Jerusalém, perfeito, é isso mesmo. Eu vou passar o caminho aqui para vocês. Produtos, fundos disponíveis. E aí vocês conseguem lá no home broker acessar e darem uma olhada aí no fundo, tá? Vocês podem fazer a aplicação por lá ou através da mesa. Tá ok, gente? Muito obrigado pela participação de vocês.
e boa noite, bom descanso para todos. Até a próxima palestra.